Agora, 7h52, a gente passa a falar sobre política em Goiânia, aqui no Sinal Aberto Manhã. Jéssica. Falar também sobre a taxa de limpeza pública aqui em Goiânia, assunto que está sendo discutido na Câmara dos Vereadores. A gente conversa a partir de agora com o vereador Henrique Alves, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Vereador, bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes aí da Sagres. Estou aqui à disposição para a gente conversar sobre assuntos importantes aí da nossa capital. Vereador, como que está a análise, então, da criação dessa taxa de limpeza pública que está sendo analisada na Câmara? Bom, a taxa de limpeza pública, né, ela foi lida em plenário, que é o primeiro passo para análise de uma lei na última semana, e ela foi encaminhada no início dessa semana para a Comissão de Constituição e Justiça. O primeiro passo nosso é encaminhar para a Procuradoria da Câmara para que a Procuradoria possa dar um parecer jurídico a respeito desse projeto de lei, a respeito da sua legalidade, da sua constitucionalidade, que é justamente aquilo que a Comissão de Constituição e Justiça vai analisar nesse projeto. Portanto, nós fizemos esse encaminhamento e agora nós iremos aguardar a posicionamento da Procuradoria para que o processo possa continuar a sua tramitação aqui na Câmara. Presidente, qual é a tendência da Procuradoria da Casa? A gente acompanhou recentemente uma posição da OAB em Goiás, né? A seccional goiana da OAB se posicionou contra a obrigatoriedade lá no marco do saneamento para a criação dessa taxa no município de Goiânia. A Procuradoria deve seguir um entendimento semelhante ao da OAB e como é que a Câmara ou os vereadores reagiriam a isso? É um interesse da Prefeitura, mas e se a Procuradoria der um parecer contra a criação da taxa, ou pelo menos dizendo que essa criação não é obrigatória, como a OAB entende, presidente? Bom, acompanhei inclusive a análise da OAB, eu fui conselheiro seccional da OAB por um mandato, né, e tive essa oportunidade de conviver e entendo a análise da OAB como uma análise técnica, uma análise importante que deve sim ser levada em consideração. Mas claro que a Procuradoria da Câmara ela não fica vinculada a essa análise da OAB. Ela tem os seus próprios posicionamentos, os procuradores aqui da Câmara Municipal de Goiânia são procuradores efetivos, de carreira aqui da casa, e claro, num eventual parecer pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade desse projeto, isso vai ser sim discutido, levado em consideração pelos membros da Comissão de Constituição e Justiça. Claro que a comissão, juntamente com os vereadores que a compõem, tem legitimidade para, inclusive, discordar desses pareceres, mas claro que isso pesa, né? E o posicionamento da OAB, no caso, por exemplo, foi pela não obrigatoriedade, não foi nem pela ilegalidade ou inconstitucionalidade da taxa do lixo, mas sim pela não obrigatoriedade e a forma como a lei foi colocada pelo Executivo. Tudo isso vai ser, sim, levado em consideração, até porque quanto mais elementos nós tivermos para análise desse projeto, creio que mais justa e mais correta será essa análise. Mas a OAB considerou que há uma ilegalidade no projeto, além dessa de que não era obrigatório, que é a falta de regras claras para a cobrança da taxa, né? O prefeito quer fazer essa cobrança, definir a cobrança por meio de decreto, e a OAB considera que isso é ilegal, que isso tem que ser feito por meio do projeto. Isso pode ser sanado na própria Câmara ou vocês também concordam que não precisa de definir os critérios e pode deixar para o prefeito depois estabelecer os valores a serem cobrados? Exatamente, Sileide. A OAB ela teve esse posicionamento não em relação à ilegalidade da taxa em si, mas a forma como ela foi colocada na lei encaminhada pelo Executivo, justamente nesse ponto que você falou, quanto aos critérios de cobrança dessa taxa aqui no município de Goiânia. Em relação à própria Câmara corrigir através de emenda dos vereadores, eu acho que isso não seria possível, teria que ser uma correção do próprio passo, até porque quando você estabelece regras tributárias, critérios de cobrança, gera despesa para o Executivo, e isso é de competência exclusiva e de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Agora, nós já iniciamos, inclusive, um diálogo com o próprio prefeito, né, e sua equipe técnica, no sentido de estabelecer algumas reuniões, de estabelecer a forma de cobrança. É importante
que saibamos qual que é o efetivo impacto, né, que isso vai causar para a sociedade, qual a forma que a prefeitura vai efetivar de cobrança, e isso eu não tenho dúvida que vai ser objeto de amplo diálogo quando o projeto voltar para a Procuradoria e nós iniciarmos efetivamente a tramitação dele na Comissão de Constituição e Justiça. Como é que se resolve essa questão? Já que o vereador não pode apresentar uma emenda, o líder do governo poderia apresentar uma emenda em nome do governo ou o projeto teria que ser devolvido para o Paço a fazer essa mudança? Bom, Cileide, nesse caso, ou o projeto pode ser encaminhado em diligência para a prefeitura, né, para que a prefeitura estabeleça alterações, ou o prefeito poderia encaminhar um substitutivo, né, ao projeto para que eventuais correções fossem realizadas. Agora, lembrando que isso também, essa situação toda vai ser objeto de análise. Claro que se a maioria entender que existe legalidade quanto à questão ao projeto, da forma como ele foi encaminhado, né, isso é legitimidade do próprio vereador e da maioria aqui na Câmara. Mas eu acho que já existe, sim, um diálogo aberto em relação e eu acho que em breve o município deve convidar os vereadores até para expor a forma como eles estão pensando de efetivar a cobrança e quais os critérios serão utilizados. Uma outra questão que está sendo posta em relação a essa taxa de lixo é que a prefeitura resolveu atender uma exigência da lei federal a respeito da criação da taxa, mas não cumpriu uma outra exigência, que é de preparar um plano de gestão de resíduos. Quer dizer, a lei federal estabelece isso, quer dizer, você tem que ter um plano e depois estabelecer como vai arrumar recursos para isso. E aí, a Câmara não entrará nisso, não vai exigir que a Prefeitura apresente esse plano e diga aos vereadores como pretende gastar o dinheiro que quer arrecadar com essa taxa? Cileide, eu tenho a informação, e até em conversa com o presidente da Agência de Regulação do município, né, a RG, que o município teria, de forma bem adiantada, um plano de gestão dos resíduos sólidos aqui na capital. Claro que isso tem que ser objeto de discussão, né, tem que ser objeto de debate. Eu conheço a lei federal que estabeleceu o marco regulatório dos resíduos sólidos, né, ela é uma lei importante, uma lei que estabelece vários pontos positivos e vários... E esse é um deles, né, que é justamente a prefeitura, os municípios terem planos de gestão de resíduos. Eu acho que isso é importante até para ter esse entendimento, caso a taxa seja aprovada, que isso acho que é um longo caminho ainda que teremos pela frente, a forma como esse valor será gasto, né? Eu acho que isso é essencial. Tem a informação de que a prefeitura já tem esse plano de forma adiantada junto à agência de regulação do município, mas claro que isso também será objeto dos debates aqui na casa. Bom, vereador, ontem repercutiu mal na Câmara o anúncio feito pela Procuradoria do município, confirmado aí pelo prefeito Rogério Cruz, de que não vai haver reajuste da database dos servidores públicos. O governo alega que a lei federal que liberou recursos emergencial para os municípios proíbe, né, esse reajuste. Esse assunto vai continuar a promover essa polêmica ou o senhor acha que a prefeitura vai conseguir pôr uma pedra sobre isso? Olha, Cileide, até ontem aqui na Câmara eu expus uma posição que é pessoal minha, uma posição técnica enquanto advogado. A Procuradoria do município, que eu respeito inclusive o parecer, mas ela se baseou em uma decisão do STF referente a outros instrumentos, como é o caso da impossibilidade de se conceder quinquênio e progressões, etc. Mas a database não é mencionada de forma específica nessa decisão do STF, e a database ela trata de readequação inflacionária, né? Ou seja, readequação do salário do servidor. Portanto, ela não se enquadraria nesses critérios, na minha opinião. Nós temos, inclusive, decisões do TCM e do Tribunal de Contas dos municípios, através de consultas de outras cidades aqui do interior de Goiás,
onde o tribunal se posicionou de forma favorável à concessão da database. Então, eu não sei, o prefeito, claro, ele pode ter uma posição de não conceder, mas eu acho que o parecer da Procuradoria, pelo menos eu discordo tecnicamente, e da minha parte, irei conversar com o prefeito para que seja revisto. O prefeito tem sensibilidade, inclusive em conversa, em outras reuniões, já disse que tem a intenção de conceder a database, e isso pode ser de forma parcelada, de forma progressiva para o servidor, mas o importante é você não deixar com que esse benefício se acumule ainda mais. Acho que isso vai ser apenas ruim para o município, que ano que vem vai ter que conceder um reajuste ainda maior. Então, nós vamos conversar com o prefeito, mas tecnicamente, respeito a posição da Procuradoria do município, mas tecnicamente entendo que não existe óbice legal para que o prefeito conceda a database aqui em Goiânia. Pois é, o estranho nessa posição da Procuradoria é porque em junho ela emitiu uma nota dizendo que não havia ilegalidade na concessão da database. Agora ela dá um outro parecer exatamente com posição contrária. Será que essa mudança de opinião, né, da Procuradoria espelha a mudança de opinião do prefeito, já que o senhor está dizendo aí que ele já tinha manifestado disposição de conceder o reajuste, agora diz que não vai conceder? Eu creio que não, Cileide, até porque a ação da Procuradoria ela é técnica e, como eu disse, ela foi baseada num julgado do STF de pouco tempo atrás, de poucos dias atrás. Então, um julgado novo, inclusive. A minha opinião é de que esse julgado ele não abrangeria a database. A database seria um outro tipo, não seria um benefício, e sim um reajuste, uma readequação inflacionária no salário do servidor. Então, é natural que você tenha interpretações no mundo jurídico, né? Claro que a Procuradoria tem a liberdade para interpretar a decisão do escala aqui em âmbito municipal, mas, como eu disse e repito, tecnicamente eu não concordo, respeito, mas não concordo, e tenho a intenção de conversar com o prefeito a respeito disso, né? Até para que o prefeito tenha ciência dessa posição e tome a melhor decisão para o município e para o servidor aqui da cidade de Goiânia. Rubens. Vereador, já há um consenso, só para retomar, eu sei que o senhor tem horário, tem reunião inclusive da CCJ daqui a pouco, mas rapidamente, o senhor avalia que já há um consenso, uma avaliação geral dos vereadores, inclusive da base, ou principalmente da base, de que é preciso já definir agora no projeto, na tramitação na Câmara, pelo substitutivo, enfim, de alguma forma, mas que é preciso ter os critérios para a cobrança da taxa de limpeza pública, isso já está claro entre os vereadores. O senhor disse que essa é a tendência, mas já é uma definição entre os vereadores da base do prefeito que isso esteja claro no projeto? Não, Rubens, posso afirmar que isso já é um consenso aqui em casa, entre a base da prefeitura. Eu falo isso em conversa com os membros da Comissão de Constituição e Justiça, uma opinião pessoal da minha parte também, uma opinião técnica minha, mas eu não diria que é um consenso. Agora, já existe uma ação por parte do prefeito, da prefeitura, no caso do secretário de governo, do Arthur, para que a base seja convidada e para que o município faça essa exposição. Isso já foi mencionado algumas vezes. Eu imagino que o prefeito terá, sim, essa sensibilidade de convidar os vereadores da base e fazer essa explicação da parte técnica referente à forma de cobrança, quais serão os critérios e qual o impacto disso para a população. Obrigado, vereador, pela entrevista aqui na Sagres. Um grande abraço para o senhor e bom trabalho aí nessa quarta-feira. Obrigado, agradeço. Rubens, Silêncio, estou sempre à disposição de vocês. O vereador Henrique Alves é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação lá da Câmara de Goiânia, CCJ, falando sobre taxa de limpeza pública, taxa de lixo, entre outros assuntos, database de servidores. Destaque a íntegra aí dessa entrevista, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.